Hoje, minha convidada no Momento Lead é Fernanda Gongra, ela que é diretora da Hidroponta, uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, Elô? A Hidroponta está localizada em Ponta Grossa, mas vocês acabam atendendo todo o território do Paraná, é isso? Isso mesmo. A gente, hoje, os sócios fundadores são de lá. E a gente resolveu fundar a empresa lá justamente porque não tinha ainda ninguém que fazia perfuração de paus artesianos regional. Então hoje, além de atender Ponta Grossa e região, também atendemos o Paraná todo. E esse é um assunto que acaba não sendo muito falado nas rodas de negócio, mas é uma necessidade de todas as empresas, né? Porque se ela tem água em abundância, ela acaba otimizando também seus recursos e economiza. Exatamente. É como você disse, não é tão comentado, mas se a gente começar a pensar um pouquinho mais, é muito relevante. Assim como hoje já se usa muito a sustentabilidade, pensando em energia solar como uma forma de trazer energia e economia para as empresas, a água é a mesma coisa, né? O poço artesiano, ele também vem para trazer sustentabilidade e também para trazer economia para as empresas, as indústrias, quem utiliza grande quantidade de água. Então, desde que a empresa já está instalada, empresas já instaladas podem ver no seu território, na sua sede, em volta do seu entorno, se tem alguma área que possa ser feito um poço artesiano, e também para a instalação de uma futura planta, é estratégico para a empresa ver se aquela área que ela escolheu tem sua viabilidade de ter um poço, é isso? Isso mesmo. Hoje a gente consegue fazer poço artesiano independente se já existe uma empresa ou não. O que precisa saber é se de fato o meu equipamento passa e vai até lá, né? Hoje, para você fazer o poço artesiano, você precisa de 2 caminhões, então é um caminhão compressor e um caminhão com uma perfuratriz rotopneumática. Então os dois trabalham em conjunto. Mas antes disso, eu tenho uma tecnologia que eu consigo identificar o ponto onde tem água com precisão. Hoje a gente trouxe de fora esse equipamento, eu sou a primeira empresa no Brasil que perfura e tem o equipamento disponível para o cliente. A ideia é que eu seja assertiva e eu coloco isso previsto em contrato, que se eu não encontrar água, o cliente não precisa me pagar o poço. E aí esse equipamento, ele faz essa sondagem do terreno, como que funciona? O que ele tem de diferente, esse equipamento? Isso, ele é geofísico. Hoje a gente coloca estacas dentro do território do cliente, fazemos um mapeamento e através dessas estacas emitimos ondas eletromagnéticas para o solo. E essas ondas, o minério da água é o supercondutor dessa onda. Quando a gente encontra o minério lá do aquífero, ele manda para o meu sistema qualquer profundidade, se tem ou não. Se não tiver água, no meu sistema fica tudo verde, como se não houvesse água de fato. E quando a gente encontra água, fica aquele azul anil bonito que a gente sabe que ali é o ponto onde a gente pode perfurar. Tem um tempo determinado para esse poço ou não? Não, o poço é para a vida toda. Claro que então é um investimento pontual que a empresa faz e acaba usando para o resto, para a vida útil da empresa como um todo. Isso mesmo. Existem, óbvio, manutenções, né? A bomba que é utilizada no poço, ela tem que ter uma troca, né? Assim como a vida útil de um motor de um carro, a bomba também tem vida útil. Mas isso são manutenções que ocorrem a cada 4, 5 anos num poço artesiano. Hoje, pensando numa fatura da Sanepar, se economiza 55% da fatura só você tendo um poço. Os outros 45% ainda tem que continuar pagando devido ao esgoto, né? Então os dejetos têm que ir para algum lugar. Hoje existem alguns órgãos que regulamentam, né, a nossa classe, que é o Instituto IAT, que é o Instituto Água e Terra, né? E também o próprio CREA. Então hoje, quando a gente vai fazer a perfuração, eu tenho que emitir um protocolo que nós vamos perfurar e aí depois eles fazem análise e vê se de fato vai liberar, né? Porque o recurso da água é da União, por isso a gente precisa pedir uma autorização de uso. E vocês acabam também atendendo muito o agronegócio, tanto nas plantações como também na pecuária e na produção de outros animais. O agronegócio faz parte de 80% do meu market share porque não tem distribuição de água. Então, o produtor ele precisa ou captar água do rio, ou fazer algum tipo de captação de chuva, como uma cisterna, ou ele tem que ter alguma mina da água. O problema é que tudo depende de chuva. Então, se tiver uma estiagem, eles também vão ficar sem água e muitos deles, pensando em leiterias, granjas, que tem muitos animais e o consumo de água é muito elevado, eles precisam até recorrer ao caminhão-pipa. Então, um fator muito decisivo de uma produção grande, como por exemplo uma leiteria com 2, 3 mil cabeças de vaca, é de fato ter um poço
sustentável, né? Um poço que traga uma alta vazão de água. Tem propriedades que acabaram perfurando no local errado, porque lá embaixo do solo não é um mar de água, existem fissuras. E aí, se você não souber perfurar no ponto certo, você acaba fazendo um poço seco. Isso traz um desperdício para o produtor e daí, além disso, ele vai ficar sem água para a produção dele, porque independente ele precisa de água. Eu estive num produtor recentemente que ele fez 10 poços artesianos e só 2 tiveram água. Por isso que a minha tecnologia ela é de extrema importância, porque eu tiro esse tipo de erro. Eu vou lá e faço o poço no local certo e trago água para o meu cliente. Por isso que hoje tenho previsto em contrato, que se eu não encontrar água, o cliente não precisa me pagar o poço. E o Paraná é um estado que tem uma riqueza hídrica fantástica, né? Hoje nosso estado se coloca, inclusive, como uma projeção aí para a distribuição, para novas energias, nossas fontes renováveis de energia, por conta da nossa riqueza hídrica. E quando você fala que da sustentabilidade, tanto está na economia, como também fazer esse poço de forma coerente, seguindo todas as regras ambientais, para que não acarrete num prejuízo para o meio ambiente, é isso? Isso mesmo. Hoje existe dentro do CREA uma norma, né, para a gente seguir de como executar ali a perfuração do poço. Se essa norma ela não for executada da maneira correta, por exemplo, eu perfuro e existe água do lençol freático, que ela é uma água superficial. Essa água ela está mais suscetível a problemas de bactéria, como por exemplo, se alguém tiver uma fossa próxima, pode contaminar essa água. Aquele famoso poço da vovó, por exemplo, que é um poço mais superficial, a gente está falando de 20, 10 metros de profundidade, normalmente acaba pegando essa água do lençol. Quando a gente vai executar o poço artesiano, eu preciso perfurar até a rocha e essa água do lençol freático a gente isola com concreto. Então a gente faz o isolamento sanitário para que essa água, quando eu voltar a perfurar no dia seguinte, ela não caia em contato com o aquífero. Mas infelizmente são poucas empresas que de fato seguem as normas. Gerar essa responsabilidade, né? Exatamente, porque a água lá embaixo, imagina que lá no aquífero não existe nem oxigênio. A gente que está levando oxigênio perfurando. Ou seja, lá não existe bactéria. A bactéria que vai contaminar somos nós, na hora de perfurar ou às vezes até na má execução da perfuração. Perfeito. E para a gente finalizar, quando a gente fala de gestão pública, né, quando a gente vê as licitações para poços, para escolas, para redes de saúde, principalmente em regiões onde não tem a distribuição da Sanepar nesse volume necessário para a prestação desses serviços, vocês também atuam com a gestão pública? Sim, nós participamos, porém, dentro das licitações é colocado a profundidade do poço e a perfuração. Então, as licitações são redigidas dessa forma. Qual que é o grande problema? Se não encontrar água, a empresa ela vai guardar os equipamentos, vão ir embora e, infelizmente, o dinheiro público vai ter que pagar por um poço seco. Então, a comunidade que estava sem água vai continuar sem água, a empresa vai acabar levando o recurso embora e não vai existir água, né? Encontrar uma forma de otimizar esse processo. Otimizar. Por isso que com o nosso equipamento a gente consegue otimizar esse processo. Perfeito. E a gente já tem conversado muito com as prefeituras para a gente mudar aí a questão da regulamentação, né? De como fazer as licitações. Perfeito. E a gente que tem água toda hora, quando abre a torneira em casa, às vezes não vê a dificuldade que é viver sem água ou otimizar a água, né? Quando a gente passou aí recentemente pelo processo de estiagem, a gente viu quanto que é difícil ficar alguns dias ou algumas horas sem água. Então, com certeza, o trabalho da Hidroponta, além de otimizar esse consumo, também favorece a vida dos entornos, né, de quem está nessas comunidades. Com certeza. Eu falo que não é só por dinheiro, é uma missão de vida, levar água para quem não tem. Então, é algo que é surreal e só quem está ali na ponta que consegue entender a dimensão do que é isso, de você levar água para uma comunidade que anda 8, 9 quilômetros para ir buscar água, de repente você faz um poço jorrante, jogando água para cima. É emocionante, eles chegam a ter água nos olhos e a gente tem certeza que estamos no caminho certo, né? Estamos levando água para quem precisa, não somente aí pensando no cunho financeiro. Muito bom conhecer a jornada de vocês e entender como que vocês podem colaborar para a prosperidade do nosso estado. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, Elô. Obrigada. E na próxima semana, mais um convidado falando sobre inovação, sobre empreendedorismo aqui no Momento Lead. Até lá!